Olá pessoal, nessa sequência de vídeos a gente vai fazer alguns experimentos com CDI. Vamos aproveitar aquele projeto acadêmico que nós tínhamos iniciado nos vídeos passados e vamos usar a injeção de dependência para implementar DAOs. Vocês devem estar lembrados que a gente utilizava um DAO fake em memória, né? A gente usava um set para armazenar os alunos cadastrados e listados naquele simples CRUD que nós implementamos. Dessa vez a gente vai guardá-los de fato em bancos de dados. Mas antes da gente usar o CDI propriamente dito, implementar, usar as anotações do CDI, né, o conceito de interceptador, o conceito de anotação transacional, o conceito de injeção de dependência propriamente dito, a gente precisa fazer algumas configurações para que a nossa aplicação web, o nosso servidor de aplicações, se comunique corretamente com o banco de dados, tá? O banco de dados que eu escolhi aqui foi o banco de dados MySQL, mas pode ser qualquer outro. O banco de dados MySQL que eu instalei aqui, eu estou utilizando o XAMPP, vocês devem conhecer, e ele está rodando na porta padrão, que é a 3306, né? E o que foi que eu fiz? Eu baixei o XAMPP e criei uma base de dados chamada Acadêmico. Vocês devem fazer a mesma coisa também. Depois de instalado o XAMPP, vocês acessam aqui ao painel administrador, colocam o serviço para rodar, né, o serviço do MySQL, clica aqui em admin e ele vai cair nessa tela do administrador do MySQL. Aí você cria uma nova base de dados, é bom chamar de acadêmico também, né, para que você não se perca no exercício que eu vou fazer durante o vídeo. Se você quiser acompanhá-lo, eu recomendo que refaça em casa tudo que eu fizer aqui. Então eu criei aqui o acadêmico e aqui nos privilégios eu criei um usuário chamado Fred, que vai ser o usuário que vai ter a conexão com o banco de dados, né? Todas as conexões da aplicação web com o banco de dados vão ser através desse usuário Fred. Eu criei uma senha simples, 1, 2, 3, 4. Diz que ele estava permitido a se conectar em servidores apenas de localhost e atribui basicamente todos os privilégios que poderiam para a base acadêmico, certo? Então eu escolhi aqui a base acadêmico, vocês estão vendo aqui embaixo a base acadêmico, ó. Eu não lembro mais, acho que aqui você seleciona a base de dados, né? E aí você seleciona todas as possibilidades aqui, ó, dá um grant aqui também, executar. E aí você agora tem todos os privilégios associados ao usuário Fred em localhost. Não se esqueçam de digitar localhost na hora de criar o usuário. Mas acho que isso aí tudo vocês já devem saber melhor do que eu, tá? Para falar a verdade, eu nem uso muito o MySQL. Eu instalei aqui porque eu vi que a maioria dos alunos usam MySQL por conta de disciplinas anteriores. E até para aprender uma ferramenta nova, né? Eu instalei o XAMPP, que eu já tinha conhecido de um outro curso que eu fiz no Alura, e passei a usar o XAMPP. Eu tentei instalar diretamente o MySQL, mas achei que o XAMPP era mais prático. Tá bom? Então, da parte do banco de dados, é isso aí que nós temos. Se a gente entrar aqui na base de dados, a gente vai ver que tem uma tabela já criada. Isso foi um teste que eu fiz. Eu vou inclusive excluir essa tabela. Vamos eliminar essa tabela, porque eu quero que vocês vejam a tabela sendo criada do zero pela aplicação web, tá? Não fui eu que criei essa tabela aqui não. Foi a aplicação web que criou quando rodou e subiu lá no servidor de aplicações pela primeira vez durante um teste. Muito bem, feito isso aqui, então vocês têm o servidor de banco de dados funcionando, esperando conexões. Agora da parte do servidor de aplicações, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer algumas configurações. A primeira delas é baixar o driver JDBC do MySQL para colocar dentro do servidor de aplicações WildFly 20. Ele só vem com um servidor chamado H2, o servidor de banco de dados chamado H2 e seu driver previamente configurado. Qualquer outro banco de dados você precisa configurar o driver do banco de dados e caso sua aplicação use o conceito de data source que nós vamos utilizar, você também precisa criar um data source no servidor de aplicações. O que é um data source? Em vez de você ter todas as configurações da conexão de banco de dados dentro da aplicação, você tem ela dentro do servidor.
E aí a aplicação, ela referencia essa fonte de dados, essa configuração de dados que a gente chama de data source dentro do servidor de aplicações. Por que isso? Porque se você toda vez configurar o banco de dados dentro da aplicação, o que é que acontece? Quando você está na fase de desenvolvimento, você usa um banco de dados para teste, desenvolvimento, etc. Testou, deu tudo certo, o serviço já pode ir para produção, você então vai usar um banco de dados de produção, que tem dados reais. Então, para evitar que você fique toda vez alterando o código fonte do Persistence XML para colocar o usuário de conexão, a senha, né, o URL de conexão com o servidor de banco de dados, a gente tem o conceito de Data Source, que elimina essa necessidade do desenvolvedor ter toda vez que lembrar, antes de colocar em produção algum serviço, algum sistema, de mudar do banco de desenvolvimento para o banco de produção. Então a gente externaliza isso da aplicação web, a gente coloca no servidor de aplicação. Ô Fred, mas de todo jeito não vai ficar no servidor de aplicação? Vai, mas lembre-se, o desenvolvedor tem um servidor de aplicação localhost na máquina dele. Então esse servidor de aplicação localhost vai apontar para o banco de dados de desenvolvimento, de testes. E a empresa, a organização na qual você trabalha, vai ter também um WideFly de produção, que é onde ficam os sistemas rodando para valer. E nesse WideFly de produção, o Data Source vai apontar para o banco de dados de produção. Então, na hora que você joga a aplicação no seu WideFly localhost, você vai se conectar com o banco de desenvolvimento. Na hora que você está desenvolvendo a aplicação, testando, etc. Na hora que a aplicação fica pronta para ir para a produção, você pega a aplicação e implanta no WideFly de produção. E lá o Data Source está configurado para apontar para o banco de produção. Então você não corre nenhum risco de esquecer, por exemplo, de mudar do banco de produção para o banco de desenvolvimento, ou vice-versa, né? O contrário também é perigoso, você esquecer e ficar trabalhando em desenvolvimento com o banco de produção, ou subir um sistema que tenha nas suas configurações o banco de desenvolvimento ao invés do banco de produção. Então as pessoas estão lá usando o sistema, gerando dados, e aquilo tudo está indo para o banco de desenvolvimento junto com dados que são dados de desenvolvimento, lixo na verdade, né? Então a gente precisa configurar esse Data Source no nosso servidor de aplicações. O primeiro passo então vai ser baixar o driver JDBC do MySQL. Já que escolhemos o MySQL, então a gente precisa baixar esse driver JDBC. Então, se vocês forem na página do MySQL, vocês vão procurar pela parte de conectores, como eles chamam os drivers de conexão com o banco de dados. E vai procurar pelo ConnectorJ. Vamos voltar algumas páginas aqui. Na verdade, eu cheguei na página. Na verdade, estava procurando outra informação aqui. E aí joguei a URL por cima. Só um segundo, deixa eu copiar de novo aqui a URL. Tenho aqui umas colinhas. Então aqui vocês têm, né, eu já tinha pego de antes. Vamos ver se a gente chega na página do desenvolvimento. Pronto, então você tem aqui a página raiz, né, do MySQL. E aí você vai aqui em Downloads. E você vai procurar pela parte de conectores. MySQL Community, John Downloads, né? A parte do MySQL Community, e aqui tem o ConnectorJ, ó. Então vocês têm aqui a versão 8.0.21, que é justamente a versão que eu baixei. Vocês vão escolher um sistema operacional, ou então se você trabalha com Windows, por exemplo, você escolhe essa opção de independente de plataforma, tá? E ele vai baixar você vai baixar um desses dois arquivos, uma versão zip e uma versão tar.gz, você achar mais adequado. Eu já fiz o download aqui, ele está aqui, ó, tá? Então eu tenho que fazer o que agora com ele? Eu tenho que descompactá-lo e configurar o meu WideFly com ele, porque o WideFly não vem com o driver JDBC, ele não vem com capacidade de se conectar com o banco de dados. Imagina se que ele viesse com todos os drivers, né, de banco de dados existentes no mercado. Viria, a instalação ficaria ainda maior, o instalador seria maior ainda do que já é. E ainda tem mais um problema, né? Ele poderia baixar uma versão do conector do MySQL que fosse uma versão desatualizada. Então forçaria você a baixar a versão nova e fazer tudo que nós vamos fazer aqui agora. Ok? Então você vai zipar esse arquivo. Aqui dentro o que é que nós temos? Você tem uma pasta e você vai precisar basicamente desse arquivo jar. Dentro
desse MySQL aqui. Vou descompactar ele aqui para a gente ver, né? Então vocês veem que tem aqui, ó, uma pasta MySQL Connector Java 8021 e você tem esse arquivo aqui. É desse arquivo que você vai precisar para configurar o seu WildFly, tá? Bem, uma vez que a gente baixou o driver JDBC, a gente precisa instalar esse driver JDBC lá no WildFly. Então, para isso a gente vai navegar até a pasta onde o WildFly 20 está instalado, entrar aqui em Modules, System, Layers, Base e com que é o começo do domínio do MySQL. Então o módulo do MySQL fica instalado dentro de uma pasta, nessa pasta Base, em com.mysql. Então a gente precisa criar primeiro uma pasta do MySQL aqui, e dentro dessa pasta do MySQL, pelo padrão aí de registro de drivers e de outros tipos de componentes do servidor de aplicações WildFly, a gente precisa ter uma pasta main. Tá? Dentro dessa pasta main, a gente vai colocar o driver JDBC que a gente fez download. Então vamos lá na pasta de downloads, MySQL Connector, e copiar o arquivo para dentro da pasta do WildFly 20. Modules, System, com MySQL main. E a gente precisa também ter um arquivo XML que registre esse driver perante o WildFly. O WildFly espera que você também tenha um arquivozinho de configuração. Esse arquivozinho de configuração a gente pode pegar ele aqui do banco de dados H2. Veja que ele também tem o main e tem esse arquivo module aqui, ó. Então a gente vai pegar esse arquivo module, vamos lá para o MySQL main e vamos largar ele aqui. Vamos alterá-lo. Tá? Vou apagar todos esses comentários que diz respeito ao H2, né? Não tem nada a ver com... O nome do nosso módulo vai ser com.mysql. A gente vai usar isso na interface administrativa mais na frente. Isso aqui a gente não mexe. E aqui a gente vai colocar o nome do arquivo jar. Tá? Aqui é o arquivo jar do H2. Assim, outra coisa que a gente não precisa é dessa API de servlet aqui. O nosso driver JDBC do MySQL não precisa dessa dependência, tá? Isso aqui é caso esse jar dependa de alguns outros jars. Então ele faz a dependência transitiva aqui. O servidor de aplicações fica sabendo que esse jar vai precisar dessas duas bibliotecas aqui, desses dois pacotes. Então vamos lá no diretório e a gente vai fazer aqui um F2, copiar aqui o nome do arquivo jar, voltar aqui para o módulo e vamos digitar aqui. Tem dois jar aqui, né? E vamos salvar. Tá? Feito isso, a gente precisa agora startar o servidor de aplicações. Nesse caso aqui já está startado. Vou limpar a console aqui na Eclipse. E vamos para a ferramenta administrativa. Para entrar na ferramenta administrativa, você vai digitar isso aqui. Se você já tiver logado uma vez no seu navegador, ele não precisa pedir login novamente, tá? Se você fechar o navegador e abrir novamente, aí ele vai pedir de novo as credenciais do usuário admin. Se você não tiver criado o usuário admin, dá uma olhada lá no vídeo sobre o WildFly, que eu explico como é que você cria esse usuário admin. Se não me engano, tá na descrição do vídeo. Eu não cheguei nem a colocar no vídeo em si. É bem simples, você entra lá na pasta bin e roda um script chamado add-user. Aí você vai digitar um login e uma senha. Eu sugiro admin, tá? Para você não esquecer. A minha senha é exatamente essa. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Fechar aqui o navegador Chrome. Vou digitar aqui, ó, http localhost 9990, que é a porta em que a interface administrativa fica escutando. E aí ele pede o login, ó, admin, e a senha aqui obviamente não está sendo mostrada, mas é admin também. Então, quando eu faço login, ele entra na interface administrativa. E aqui na interface administrativa, para registrar todo aquele driver que a gente configurou em pastas lá no WildFly, a gente entra aqui na parte de Configuration, Subsystems e escolhe a parte de Data Source Drivers. Vejam que ela já é a primeira e tem inclusive um separador entre ela e as demais, porque eu fixei ela aqui, ó. Tá? Então, se eu desfixar, ela fica em ordem alfabética, né? Se eu quiser, por exemplo, puxar JPA lá para cima, eu clico aqui, ó, nesse pin e JPA vai lá para cima. Se eu clico em X, ele fica em ordem alfabética. Então, como o Data Source, e principalmente o Data Source é o que eu
fico sempre mexendo, adicionando data source a cada aplicação nova que eu crio. Então eu vou marcar o PIN aqui para que esse subsystem fique sempre disponível lá em cima, tá? Fica mais fácil o acesso. Então aqui a gente tem o registro de data sources, tem um data source de exemplo que já vem com o próprio WildFly, e tem esse banco de dados H2 também, que vem como exemplo de driver JDBC configurado, tá? Então vamos adicionar o nosso driver JDBC para o MySQL. O nome do driver é MySQL, esse nome aqui é só um nome de registro para ele aparecer aqui na interface administrativa do WildFly, né? Então MySQL, o nome do módulo do driver é com MySQL, que foi aquele nome que a gente colocou no arquivo main, ó. Desculpe, no arquivo module, tá aqui o nome, ó, com MySQL, tá? Com MySQL, melhor aí a letra. E aí a gente tem que colocar o nome da classe do driver, e esse nome da classe do driver você pode pegar, por exemplo, na própria classe, no próprio site, melhor dizendo, onde você fez o download do seu driver JDBC. Eles dizem qual é o nome dessa classe. Cada driver JDBC tem o nome da classe do driver específico, certo? Então, no caso aqui nosso, é esse nome aqui que já estava previamente configurado, tá? E você tem que dizer também o nome da classe do data source, que no nosso caso é esse aqui, ó, com MySQL, CJ, JDBC, MySQL com SQL minúsculo, XA data source. Esse XA é um tipo de data source mais avançado, que permite que você faça transação entre banco de dados, tá? Você pode inserir uma linha num registro de uma tabela de um banco de dados e apagar de outro, e fazer com que isso seja uma transação atômica, ou faz tudo ou não faz nada. Então a gente vai escolher esse tipo de data source aí, embora a gente não vá trabalhar com mais de um banco de dados, tá bom? Então feito isso, ó, o nosso MySQL foi adicionado com sucesso, e então a gente agora pode criar um data source. Então o driver SQL você registra uma vez só e ele pode ser consumido por vários data sources. Se você tiver uma aplicação que vai usar o banco de dados MySQL, esse data source provavelmente vai se referenciar a esse driver que a gente criou aqui, tá? Então a gente vai criar um novo data source aqui. Esse data source vai usar o MySQL, ó, já aparece aqui a opção de MySQL. O nome dele vai ser Acadêmico DS, eu já tinha feito aqui previamente antes, então por isso ficou guardado aí. E o nome JNDI vai ser Java /acadêmico-ds. Esse nome JNDI name é o nome como você recupera o data source, as informações do data source de dentro do arquivo persistence.xml. Então ele é muito importante, hein? Vocês vão ver esse nome repetido dentro do arquivo persistence.xml. Esse nome aqui é simplesmente para registro aqui dentro, né, para vocês verem ele listado lá como um data source criado e já configurado. Isso aqui é o nome como você recupera as informações desse data source de dentro do seu programa Java, mais especificamente dentro de um parâmetro do seu arquivo persistence.xml, certo? A gente vai colocar lá uma tag para dizer que as configurações, os parâmetros para as configurações de banco de dados vêm de um data source, não estão dentro do próprio persistence, e aí o nome do data source vai ser esse JNDI name. Aqui as informações do driver, né? Ele já preencheu aqui porque a gente tinha escolhido MySQL lá no começo. E aqui você vai informar o seu banco de dados. Lembra que a gente criou no início desse vídeo o banco de dados chamado Acadêmico, lá no MySQL. O usuário eu criei Fred e a senha é 1234, se não me engano. Se não for isso, a gente volta aqui e muda essa senha, tá? No passo 3 ele pede para você testar a conexão, para ver se a URL está correta, né? O login e a senha estão corretos. Opa, deu um erro aí, então provavelmente a minha senha não é 1234. Talvez seja só 123, vamos ver aqui. Não deu certo. Usuário Fred. Será que foi 12345? Opa. Fred, vamos estar para ver tudo aqui, né? Não está funcionando, por quê? Será que o banco de dados está no ar? Ah, isso, ó, o servidor de banco de dados. Não, o champ está aqui. MySQL está rodando. Vamos ver se o administrador estava rodando também.
Tá aqui rodando a base de dados acadêmico, verificar privilégio, então tem o Fred, localhost, terá a palavra passe, colocar somente 1, 2, 3, tá? Vamos ver agora se está tudo certo. Então aqui tem o JDBC, MySQL, localhost, 3360, acadêmico e somente 1, 2, 3, né? Usuário Fred. Está dizendo que uma conexão não é válida. Por que será? Será que eu tenho que reiniciar o servidor de aplicações porque eu criei um drive JDBC novo? Bom, ele está dizendo que as configurações do servidor mudou. Reload yes. Vamos tentar mais uma vez. Não tinha visto aquela mensagem lá. Ah, sim, pessoal. A gente tem que adicionar um XA Data Source, né? Que é o nosso drive é um drive do tipo XA. Então, MySQL. Acadêmico DS, Java Acadêmico -DS, com MySQL, tudo ok. Localhost, o nome do banco de dados não é esse. Database name igual a acadêmico. Vamos ver aqui. Ele está colocando admin, não é admin, é Fred. E a senha é 1, 2, 3. Testar a conexão. E agora sim, a conexão foi bem sucedida. Eu estava criando um data source incorreto, tá? Ele aí confirma, pede para você confirmar todas as informações. Finish. View data source. Então está aqui o nosso data source. O data source de exemplo e o data source XA. A gente pode testar a conexão aqui novamente, ó. E aí ele verificou que a conexão foi bem sucedida, tá? Então esse é o vídeo de configuração. A gente vai dar uma pausa aqui para que vocês possam fazer essa configuração aí antes de iniciarmos a prática propriamente dita usando CDI, tá bom? Até breve.